Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao IEPREV Talk, a mais nova forma do direito previdenciário se comunicar com o mundo. Eu sou Amanda Faria Mapa, anfitriã, e estou aqui hoje recebendo a Sara Almeida. A Sara, ela é advogada, professora, palestrante, ela é diretora de atuação do processo administrativo do IEPREV também. É um prazer te receber aqui, Sara. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com a iniciativa. Achei o máximo. Com certeza vai ser um sucesso. Obrigada. A ideia do podcast é trazer o direito previdenciário de uma forma mais descomplicada, trazer o direito previdenciário para o dia a dia. E por falar nisso, né, Sara, o direito previdenciário, eu acho que te escolheu. Acho que não foi você que escolheu o direito previdenciário, não, né? Optada mesmo. Conta um pouquinho pra gente como que começou, onde a Sara se encontrou com o direito previdenciário. Então, na maternidade. Bom, eu sou filha de ex-servidora, né? Então, quando eu nasci, minha mãe era servidora do INSS. E, mentira, quando eu nasci, minha mãe ainda estudava para o concurso do INSS. Mas não do INSS, ela estudava para o concurso do Banco do Brasil. E estudava, né, vida de concurseira, fazia um monte de concurso, não passou no concurso do Banco do Brasil e foi passar no concurso do INSS. E aí ela começou a trajetória dela, né, como servidora pública. Quer dizer, você nasceu dentro do INSS. Nasci dentro do INSS. E aí, a vida inteira, né, a gente cresceu. Eu sou a filha caçula, eu tenho uma irmã mais velha, também advogada, também previdenciarista. Então, e aí minha mãe criou a gente ao longo, né, da vida, ela como servidora do INSS. Lá para uns 7, 8 anos, mais ou menos, ela resolveu se aposentar. Então, ela quis sair, quis pedir a exoneração do serviço público, segundo ela, com a intenção de que ela realmente sentia ali que ela podia fazer mais pelo segurado e por trás do balcão ela não tinha tanta possibilidade de ajuda. Mas nessa época ela deu uma de louca, porque assim, hoje a gente tá vendo muito isso, o servidor público saindo da iniciativa pública, indo pra iniciativa privada, mas na época o serviço público era o que todo mundo almejava, era aquela segurança, altos salários, então era outra realidade, sim, né? Então tinha uma segurança salarial muito boa. Aí ela fala que o que mais pegava ela na época era o vale-refeição e plano de saúde, né? Que eram muito bons. Só que minha mãe já tinha um longo tempo de trabalho. Minha mãe foi ter a gente mais velha, então ela tem um longo tempo de trabalho. Então ela conseguiu, rapidinho ela iria se aposentar. Então, ela tinha um pouquinho dessa tranquilidade. Mas eram 2 filhas pequenas. Eu tinha 7, minha irmã tinha 9 anos. Então, isso em qual cidade? Curvelo. Em Curvelo, interior de Minas. Aqui, uns 200 quilômetros no máximo daqui de Belo Horizonte. E aí ela resolveu aposentar e saiu, exonerou, mas não era com o objetivo de abrir um escritório. Ela nem era advogada, né? Minha mãe é formada em ciências sociais. E aí ela abriu, foi pra casa e tudo pra ver o que ela ia arrumar da vida dela. Loucura, porque, né, com 2 filhas, sair do serviço público sem um plano certo do que ela iria fazer. Né? Porque ainda tem isso, né? No cenário que hoje as mulheres estão em todos os lugares, sim, mas nessa época era mais difícil. Exatamente. Se hoje é, né? Nessa Quanto época, mais então. na época dela. E aí, quando ela saiu, a porta lá de casa virou INSS. Na época era o INSS físico, né? Não é o INSS que a gente tem hoje. Então era o INSS físico, então as pessoas iam pra fila do INSS e tudo, só que a fila deixou de ser na agência do INSS e passou a ser na porta da nossa casa. A imagem dela era associada ao INSS, cidade pequena. Isso, e como, enquanto servidora, ela ajudava muito, porque ela fala, exigência. Eu dava a exigência pro segurado, às vezes ele não entendia, na época tinha muito rural lá em Curvelo, não entendia os documentos e tudo, ela ajudava. Então, às vezes, dava problema pra ela como servidora, que o pessoal queria pegar senha, era isso, né? Pegava senha pra 7ª, pra ser atendida pela 7ª. E não podia fazer isso. Então, aí, quando ela saiu, o povo foi procurar aquela servidora lá pra ajudar ela a aposentar. E a 7ª. 7ª é o nome da sua mãe. É o nome da minha... Uhum. 7ª. E aí, ela... Ela é a 7ª filha? 7ª filha. Ah, meu Deus. Foi pra poder parar de vir mulher. Ah, então, coisa de mineiro. Isso, numera ela. Mentira. Que vai parar de mulher. E foi, deu certo. Não acredito. Foi mesmo. Eu vou ter que nomear meu próximo filho, porque eu tenho 2 meninos. então vai ter que ser o terceiro. Isso. Pra vir uma menina na 4ª. Isso. Ah, entendi. Aí pode seguir aí. Adorei a ideia da 7ª. Tá. E aí, ela, lá
na nossa casa virou, então, a agência. Então, eu lembro de eu chegando do colégio, aquele tanto de gente. Ai, gente, os clientes de mamãe. Passava pra dentro, era criança. E aí, ficou nisso. Ela atendia por ordem de chegada e tudo, não cobrava. Era ajuda mesmo. E aí, como foi uma coisa que não, né, ela via que lá em casa já tava ficando, assim, chato, porque eu e minha irmã era pequena, muita gente, né, ficava no alpendre, a gente chamava, uma área que tinha na frente da casa, com gente desconhecida, ela falou, não, aí não tá legal. E aí, ela alugou uma sala, abriu uma sala, e aí que virou a questão de renda dela mesmo. Mas ela ficou, assim, quase um ano trabalhando voluntário mesmo, ajudando as pessoas a aposentar. E você e sua irmã crescendo nesse ambiente já quiseram fazer direito pra... Não. Não foi isso? Não, minha irmã foi fazer direito, foi a primeira escolha dela. Eu não, eu sou formada em enfermagem. Gente, olha isso. É, ninguém fala, né? Olha isso. Eu temos... também não falo, nunca falo. Às vezes eu vou no hospital... Cadê? Você não colocou isso no currículo antes da gente Não. começar aqui. Sara é enfermeira, advogada. Às vezes o médico, enfermeiro... Mas vai me você concluiu, você é enfermeira. Eu sou enfermeira. Gente, Concluí na olha PUC essa também. informação. Na PUC também. Também. Então, assim, eu formei em enfermagem, mas nunca trabalhei com enfermagem. E mesmo na faculdade de enfermagem, eu já trabalhava com minha mãe. Inclusive, trabalhava com ela desde pequena. Minha mãe tinha isso. Um dia era eu, outro dia era minha irmã que ia pro escritório fazer serviços. Eu também. Meu pai é advogado. E era isso. Eu estudava de manhã, almoçava, à tarde ia pro escritório. Era essa a rotina. Comecei com 13 anos. E comecei a fazer serviço, porque era tudo presencial, era outra época, né? Então, Sim. era serviço de cartório, serviço de banco, então essas coisas, xerox de processo, né? Sim. Se queria um processo, era um xerox. Então, assim, não é... Então, Igual hoje, você entra no seu computador, você eu acessa tenho todos os marquinhas processos. desse trabalho aí, ó. Eu falo, comecei a pagar meu INSS com 16 anos de idade. Ela me colocava... Começou mesmo. Mas ela pagava meu INSS. Aos 16, eu fiz 16 em abril. Se você abrir meu CNIS, eu falo que ela me deve 2 meses, que ela começou a pagar em junho meu INSS aos 16 anos. Mas assim, tem marquinha de clipes aqui, de grampeador, de grampo que a gente batia. Então, assim, tudo muito... Não tinha sistema de cálculo, não tinha... cálculo. Hoje nós temos IEPREV Calc, ela acha que assim, salva a nossa vida. e ela fala que assim, a gente tá no mar de rosas, reclama, não sei por quê. Vocês têm IEPREV Calc, porque antes era na mão. Era na mão. O IEPREV Calc, inclusive, vamos deixar o link na descrição. O IEPREV Calc é um programa de cálculos que ajuda muito, e não só no judicial, no administrativo também, né? Programa de cálculos muito bom. E aí eu ficava lá fazendo esse levantamento de carnê, contando os carnezinhos, pra ficar mais fácil pra ela fazer a contagem de tempo à mão. Porque era tudo à mão. Pensa o quanto erros tinha, né, na época, porque era à mão, gente. Então, o INSS mesmo demorou a ter um sistema de cálculos. Então, eu ficava lá, eu e minha irmã, revezando, fazendo esse trabalho. Aí, você fez enfermagem, continuou trabalhando com a sua mãe, com o INSS. Como se nada tivesse acontecido. E aí, você viu que não ia ter jeito, você ia ter que ir pro direito. Quando eu formei enfermagem, eu falei, gente, o que é que eu fiz na minha vida? Ai, meu Deus. Deixa eu retornar aqui. E aí, entrei pra faculdade de Direito. Acho que um ano depois de formada, não sei se nem se deu um ano. Gente, acho que foi 6 meses mesmo. Você já foi pra... Já emendei no direito, continuei no escritório e tudo. Minha mãe, ela já chegou a ter 6 escritórios em cidades diferentes. E ela sempre brincava que ela segurou 2 escritórios, que são 2 filhas. Então, ela ficou com o escritório de Curvelo e o escritório de Belo Horizonte. Eu e minha irmã hoje trabalhamos juntas, né? Um escritório super familiar. Meu genro trabalha também, meu marido trabalhamos juntos também. Mas, e ela, porque ela viajava muito, a gente era pequena, ela foi fechando os escritórios, mas manteve 2, Curvelo e Belo Horizonte. Então, quer dizer, o previdenciário que te escolheu mesmo. Foi. Eu não vi muito... Tem hora que eu fico pensando assim, será que se não fosse o previdenciário, o que eu ia fazer do direito? Porque nunca passou na minha cabeça no curso e previdenciário no direito é no último período, né? Antes tinha. Não, muita gente não teve. tem muita gente que não fez o previdenciário na faculdade porque não era nem obrigatório. Sim. Agora, se não me engano, esse ano que é entrou na OAB também, porque não tava. OAB, Na época que nós fizemos o OAB, mais ou menos na mesma época, não tinha. Não tinha previdenciário na prova do OAB. Não. Então, assim, realmente o previdenciário era uma coisa à parte, né? Então, assim, eu entrei no direito já trabalhando no escritório, sempre foi, e aí segui, me formei, foi o previdenciário ali no último período da faculdade. E aí, Sara, você foi fazer pós-graduação, foi se especializar, aí que você foi
buscar mais informações Exatamente. desse mundo. Exatamente. É por isso, inclusive, que eu sou tão focada no processo administrativo, porque, igual eu falei, minha mãe não era advogada. Então, não era interessante judicializar no escritório. A gente tinha que conceder, né? Porque se fosse judicializar, era com advogados Sim, parceiros. então tinha que resolver tinha que no resolver. O processo. interessante era que se resolvesse no administrativo. Pois é, o processo administrativo, ele inclusive é obrigatório, né, para acessar a via judicial. Então, o processo administrativo no direito previdenciário, ele é de grande importância, que a gente tem lá na Constituição a previsão do livre acesso à justiça. Mas esse livre acesso é mitigado tanto no previdenciário quanto na justiça esportiva. Então, nos dois casos, é obrigatório a negativa administrativa para depois poder acessar a justiça. Então, assim, processo administrativo, goste ou não, quem atua no previdenciário tem que passar por ele. Tem que passar por ele. E eu sei que você, assim, é uma defensora do processo administrativo, tá na diretoria de atuação do processo administrativo do IEPREV. E eu queria que você explicasse pra gente, né, por que você gosta tanto do processo administrativo. Você sabe que a gente já conversou sobre isso e eu fico com o pé atrás. meio uma contra a outra aqui um pouquinho. Exatamente. Eu fico assim, Sara, esse negócio administrativo não dá certo não, Sara. Vamos pra justiça, Sara. Sim, eu fui, igual eu falei, é uma questão de uma característica do escritório. Sempre foi necessária a negativa administrativa, porém, nunca foi necessário um processo administrativo bem instruído para você conseguir aquele direito ali no judiciário. Isso é importante. Então, assim, você, às vezes, muito escritório, era comum nos escritórios de advocacia, o próprio advogado falar, olha, você vai lá no INSS, vai negar e aí você volta. Hoje não existe isso. Se você fizer isso com o cliente, pode ser que na hora que ele volte, você vai ter que fazer um outro processo administrativo, porque senão você vai chegar ali no judiciário e não vai conseguir os atrasados, não vai conseguir, né, que o seu processo sequer seja julgado. Porque o processo não foi bem instruído. não Então, foi assim, bem pra instruído. quem, né, tá começando na advocacia aí, ou mesmo quem já tá há mais tempo, você recomenda ao advogado já, como se diz, captar esse cliente quando ele te procura e não direcionar ele pra ele entrar sozinho pro INSS. Exatamente. Então, assim, não só por isso, porque eu também acho que o processo administrativo é, assim, a base do escritório. O cliente fica muito satisfeito de aposentar rápido, né? Eu aposentei bem, aposentei certo, aposentei rápido. Então, ele enche o seu escritório de cliente. Então, assim, minha mãe, o escritório já tem mais de 30 anos de escritório, se for olhar. E a gente nunca fez nenhuma propaganda. A gente tem um Instagram do escritório que eu criei. Se vocês forem lá, nem sei qual foi a última postagem. Não é uma coisa que a gente alimenta. Porque realmente a gente é indicação mesmo de cliente. Então, é o cliente do administrativo, ele indica muito. O do judicial, ele fica satisfeito, fica, mas o processo demora. Entendeu? E tem aquela coisa, né? Ah, o juiz me deu, né? Assim, Exatamente. o juiz que mandou o INSS pagar. Então, quer dizer, o advogado é um acessório ali, né? Exatamente. Você fez ali, mas o juiz que te deu a Isso. aposentadoria. Às vezes eu tenho cliente que pergunta, como é que é o nome do juiz? Eu vou orar pro juiz. Fala, não, ora pra mim primeiro. Calma aí. Então, assim, lá no escritório, inclusive, eu não tomo conhecimento da parte judicial. A minha parte é o processo administrativo e eu paro a minha atuação, digamos assim, no despacho judicial. Então, cuido de todo o processo, tudo. Faço o despacho, depois que eu despacho, aí a minha irmã, que é a gestora da parte judicial do escritório. E o processo administrativo, ele também veio mudando ao longo do tempo, né? Porque antes, se a gente tinha que ir lá dentro do INSS para fazer um protocolo presencial ali com o servidor, hoje você não consegue fazer isso. Se você for lá hoje no INSS, não, eu quero entrar com meu pedido de aposentadoria. Eles vão falar assim, olha, toma aqui a sua senha do INSS, senta na frente do seu computador ou faz o download do aplicativo no seu celular, entra, faz o requerimento. Então, você teve que também se adaptar Sim, a toda tá? essa revolução tecnológica que o INSS fez e que os previdenciaristas tiveram que acompanhar essa revolução tecnológica também, Sim, né? pra você ter... Eu tenho uma certa dificuldade, eu sou muito... Como na época que eu comecei era tudo papel, era conta na mão e tudo, eu tenho uma certa dificuldade com o processo eletrônico. Tive, vamos dizer assim. Hoje a gente já acostumou. Mas, por exemplo, o escritório nosso mesmo, ele só foi modernizado pra era digital da pandemia pra frente. Porque aí, quando deu a pandemia, que foi um baque, né, pro nosso escritório, que era muito físico, a gente saiu do escritório, não ia no atendimento do escritório, só que as pastas dos clientes, os documentos, estavam tudo lá.
Então foi assim, Então você podia trabalhar em home office, mas não conseguia. mas não conseguia. Porque tava tudo dentro do Sim, escritório. não tinha, assim, era uma coisa que tinha uma necessidade de se fazer há muito tempo, mas por falta de tempo não, vamos fazer, não tinha colocado, informatizado o escritório. Então era pasta física mesmo. Então veio a pandemia, foi aquele baque. Então, assim, eu sou muito acostumada com papel, eu gosto do papel. E quando teve essa mudança aí do processo de 2018 para cá, né? E pior, depois da pandemia que as agências fecharam, mas antes sim, a gente ia no INSS, às vezes a gente tinha no escritório um boy, um office boy, que ele fazia os protocolos, ia no INSS pegar as pesquisas de CNIS, que hoje a gente tira pelo meu INSS, não existia isso, né? Então ele ia no INSS, pegava a senha para pegar as pesquisas de CNIS do cliente, vinha impressa, tudo. Então, assim, era uma realidade totalmente diferente do escritório, enquanto a gente tinha as agências do INSS funcionando. Mas, assim, eu falo que em alguns momentos eu penso que a gente era feliz e não sabia. Porque quando a gente tinha uma negativa, por exemplo, num processo administrativo, a gente ia ao INSS, sabia que aquele processo foi analisado por aquele servidor daquela agência e pedia para conversar com ele. Então, assim, olha, sabe aquele tempo assim, você esqueceu de contar. Esse cliente tinha microficha, você esqueceu de incluir. Então, gente, às vezes não tinha recurso no processo administrativo, porque você recorria ali, ó. O servidor ia lá, pegava no arquivo o processo físico, olhava, verdade, esqueci de contar, vou contar aqui, pronto, concedido. Você saía com a carta de concessão na mão. Então, assim, tinha as suas facilidades. Hoje eu já me acostumei, tá, gente? Já me informatizei, já me modernizei, eu já acostumei com o processo eletrônico, mas esse cara a cara com o servidor, realmente foi uma perda, não só para nós advogados. Eu fico pesarosa dos clientes mesmo. Eu acho que o direito previdenciário, ele é muito humano e ele tem que ser humanizado. Não dá para ele ser robotizado. Sim. O direito previdenciário é a seara do direito que mexe com as dores humanas. E são as dores que nós estamos em potencial sentimento por elas todos os dias, né? Então a gente tá aqui conversando, mas a gente pode se acidentar, a gente pode ficar grávida, a gente pode vir a falecer, enfim, o previdenciário, ele tá ali para acolher aquela dor do ser humano, né? Sim. Então, naquele momento de mais fragilidade, é que o previdenciário serve para abraçar com um benefício, né? Exato. Com um auxílio por incapacidade temporária. Facilitou o acesso. Facilitou, porque hoje da sua casa o segurado liga no 135 e faz um requerimento. Mas não facilitou o reconhecimento do direito. Exato. E isso é diferente. Uma coisa é abrir o acesso. Outra coisa é você prestar um serviço para alcançar o direito do cliente. Que eu falo cliente, né? Claro. Mas o direito do segurado, de alcançar aquele direito, de comprovar o direito que ele tem. Inclusive, o INSS lançou a concessão automática, mas que, na verdade, virou indeferimento automático, né? Exatamente. Então, a verdade é essa, né? Sim. A nomenclatura tá errada. E quando é concessão automática, ela ainda pode correr o risco, e muitas vezes acontece, ela tá errada. Eu falo muito isso. Eu falo que o INSS, de duas uma, ou ele não concede, indefere o benefício, ou ele concede, mas concede errado, a menos, um salário a menos, ou às vezes no caso de pensão por um tempo a menos, né, que a pensão hoje... Sim, hoje é vinculada, ela né? é vinculada, né, ao tempo, ela quase não é vitalícia mais. Sim. Então, é muito importante a presença do advogado, né? É muito importante. Eu falo que, assim, é bom para nós advogados, mas complicado para o cliente, porque, assim, muito segurado chega no escritório até com um certo, assim... Lógico que lá no escritório todo mundo vai indicado e tudo, mas muitas vezes a pessoa não busca um advogado, ela acha que ela não tem condição de ter um advogado. E fica ali lutando, aí liga no 135, se você não concorda, vamos abrir o seu recurso. Abre o recurso sem razões recursais. E aí a outra pessoa que tá lá do outro lado analisando o recurso tem que descobrir o que aconteceu, e a gente sabe que isso não acontece. A pessoa que tá lá no processo, ela não vai ficar destrinchando o processo para ver o que aconteceu naquele caso. Você tem que chegar no processo e falar, aconteceu isso, o erro foi esse, e ele tem direito a isso. E o segurado, ele não consegue fazer isso. Então, assim, hoje é a realidade do previdenciário mesmo, a necessidade de um advogado. O advogado, ele é um facilitador, né? Ele faz aquela ponte entre o direito em tese, que o segurado tem, né? Tá na lei. Sim. E o INSS, que concretiza, né? Uhum. Então, eu acho que o advogado, né, faz
essa ponte, né? E por isso que a gente tem o Geride, por exemplo, né? Para quem não sabe, é um PJE administrativo do INSS, né? O Geride veio facilitar, né, Sara? É essa ponte que a gente faz, né? Sim, a gente ainda precisa, o INSS precisa melhorar algumas questões, né? Eu falo assim, gente, pega uns advogados que trabalham mesmo. Vamos montar um conselho de advogados. Vamos lá falar assim, gente, olha aqui o que tá acontecendo. Porque tem hora que eu falo assim, esse pessoal não sabe que tá acontecendo isso. Por exemplo, o recurso. Ah, você entra com recurso, a junta de recurso lá foi e julgou o seu recurso. Você tem que embargar aquela, né? Tem uma questão lá que você vai embargar aquela decisão. Eles mandam o processo para o INSS, julgou, manda para o INSS. E o INSS tem que mandar de volta para a junta conseguir julgar o seu embargo. Mas o processo é eletrônico ou é físico? Qual que é a necessidade disso? Exato. Então, assim, precisa de um servidor do INSS clicar lá para o processo voltar para a junta. E isso, eu fico, por que é assim? Porque a junta era para ver o seu embargo lá e já julgar. Porque é um processo eletrônico. Eu falo que nem quando era um processo físico no INSS, que eles faziam por malote, igual, por exemplo, lá em Curvelo, não tinha junta de recurso em Curvelo. Então, os processos de Curvelo que ia para recurso, vinha aqui para Belo Horizonte. Então, vinha por malote, correio, gente. Pensa. Eu falo que quando era por malote, não demorava tanto igual é hoje no eletrônico. Lógico que a demanda hoje em dia é muito maior. Mas o processo eletrônico tá aí para essas barreiras de comunicação não existirem. Lógico. Então, assim, eu falo que tem muito que melhorar, mas o Geride é o nosso PJE, né, do administrativo. É nele que a gente maneja os processos, né? Fica ali dependente mesmo do sistema, que às vezes fica semana aí sem funcionar e tudo, mas é o que a gente tem hoje para estar trabalhando no administrativo. O Geride, para acessar ele hoje, ainda precisa de fazer a solicitação na OAB, né? Precisa. Ele é vinculado a entidades conveniadas, né? A OAB é uma delas. Então, para os advogados que estão começando agora e não fazem, porque ou você faz no Geride, onde seus processos vão ficar todos num único local, ou você vai fazer ali no meu INSS, mas aí você tem que acessar o meu INSS de cada cliente para poder fazer seus requerimentos. E ficar acessando todo dia para ver se saiu alguma coisa Eu falo, antes nova. a gente tinha lá no escritório o caderno de concessão. Então, como não tinha Geride, não tinha SAGE, não tinha meu INSS, não tinha nada, o INSS disponibilizava só um portal que você colocava o número do benefício e ele te dava a situação. Benefício em análise, concedido, indeferido e tudo. Então, a gente tinha o caderno de concessão, fez o protocolo, colocava ali no caderno e toda semana tinha que bater o caderno de concessão para conferir. Para ter as atualizações. Hoje não. Hoje então, não. Assim, mudou muita coisa. O Geride, então, quem ainda não utiliza, eu acho que é uma ferramenta assim, indispensável para a advocacia previdenciária, tem que entrar em contato com a OAB, né, do seu estado, para pedir a OAB para fazer o seu cadastro, e aí a OAB que vai fazer essa comunicação e liberar o acesso para você. Receber uma senha, tudo de acesso para você poder. Isso. E o Geride é bom que fica ali todos os seus processos juntos, processos administrativos do INSS, tem um alerta, que você consegue ver o que está com prazo ali. E me fala sobre os recursos. Você consegue entrar com recurso administrativo, com embarques, é tudo através do Geride ou é uma página separada, Sara? Tudo através do Geride. Hoje a gente tem todas as instâncias ali do processo do recurso administrativo, primeira instância e segunda instância ali, CAGE, todas pra gente requerer no Geride. E você tem tido resultado no recurso administrativo? Porque eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu não né? sou muito adepta do recurso administrativo. Até que da revisão eu gosto, a revisão administrativa, porque são coisas diferentes, né? Sim, sim. Olha, eu falo também que eu sou uma defensora do processo administrativo, mas tudo tem limite. Uhum. É lógico que cada caso a gente vai avaliar qual que é o caminho melhor para seguir. Então, tem alguns casos que não dá para ir para a via judicial, que você vai ter um indeferimento ali, uma improcedência no judiciário. Você lembra de alguma situação assim que você acha que é melhor o administrativo que no judicial seria negado? Sim, por exemplo, complementação de contribuição. O judiciário ainda entende a complementação como um novo pagamento. Então, ele tem, a maior parte das decisões, eles entendem o direito da pessoa a partir do momento que ela paga a complementação. No INSS, não. Complementação é uma coisa, débito, indenização é outra. Então, os processos que, não deixou de contar tais meses, mas esses meses aqui estavam menores que o salário mínimo. Eu não vou para o judiciário, porque se eu for para o judiciário, eu vou perder os atrasados. Então, eu faço a complementação ali e mantenho o processo na via administrativa. E essa complementação, qualquer uma, o INSS, mesmo que seja, por exemplo, do salário mínimo, mas que seja, por exemplo, de 11%,
Pra qualquer uma, 20%. ou menor que salário mínimo ou de alíquota, de alíquota. o INSS não considera uma nova contribuição. E o judiciário é diferente. BPC também, né? Conhecida aí como LOAS. No judiciário, a análise ali das condições socioeconômicas, ela é in loco. O pessoal, o assistente social vai na casa e olha quantas televisões tem, se tem carro na garagem. Exatamente. Sara, você acredita que eu tive um processo judicial em que a assistente social foi na casa da pessoa, e uma casa, assim, muito simples, um chão de terra batido mesmo. Uhum. E ela colocou assim, olha, a casa está muito limpa, está muito organizada. Estou vendo que não está em situação de miserabilidade, gente. Aí eu falei, gente, a pessoa né? Sim. É organizada. Sim. É limpa, não é sinônimo de que ela não tá passando necessidade, de que a família não é hipossuficiente. Exatamente. Você fica muito à mercê do que a assistente social acha. Vai colocar ali no laudo. Então, assim, algumas situações eu ainda mantenho recurso. Mas, lógico, tem situações que a gente não vai insistir. PPP, às vezes, dependendo do motivo do não enquadramento, a gente já vai direto para a via judicial. Então, assim, a gente analisa cada caso e vê qual que é o caminho melhor para se seguir. Reafirmação de DER mesmo. Isso, quando começou no judiciário, reafirmação de DER pode fazer. Mas no administrativo sempre pode. Por exemplo, na época da revisão da vida toda, os clientes iam para fazer análise para ver se tinha direito à revisão da vida toda. Muitos dos casos não tinha direito à revisão da vida toda, mas tinha direito à revisão da reafirmação da DER. O que é isso? A pessoa aposentou, mas no curso do processo lá, ela teve um direito a um benefício mais vantajoso, e aí a gente pede para mudar a data de entrada naquele mesmo processo. Então, eu tive cliente que eu falei, olha, revisão da vida toda só não tem direito, mas só aposentou aqui com fator previdenciário, e seu processo foi concluído em dezembro. Se a gente reafirmar a sua DER para novembro, a sua renda vai ser sem fator previdenciário. E nesse caso de reafirmação da DER, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que eu acho que as pessoas fazem muita confusão com isso. Porque tem vários tipos de reafirmação de DER. Nesse caso específico, da revisão de uma espécie de aposentadoria. Então, a pessoa se aposentou com uma espécie X, mas no curso do processo administrativo, ela complementou os requisitos para outra espécie A. Sim. E aí, fazendo essa troca, é mais benéfico, porque a renda mensal seria maior. Sim. Ok. Mas aí, reafirmar, isso consegue administrativamente, então? Você está me Sim. dizendo que consegue. Exato. E como que fica o atrasado, aquele período que ela recebeu? Porque quando você muda a DER, ela recebeu um período que, entre aspas, ela não deveria ter recebido. Eles vão abater, porque o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício. Então, o servidor, lá em dezembro, nesse exemplo que eu dei, ele deveria ter olhado que em novembro ele alcançou um direito a um benefício mais vantajoso. E não necessariamente mudar de espécie, tá? Nesse exemplo que eu te dei, a pessoa aposentou por tempo de contribuição com o fator previdenciário, antes da reforma, mas, durante o processo, ela atingiu pontos para retirar o fator. Então, a espécie é a mesma. B42, aposentadoria por tempo de contribuição. A regra é que foi diferente. Exatamente. Então, assim, o servidor, quando lá em dezembro, ele deveria ter visto que em novembro ele atingiu e conceder o mais vantajoso. Só que isso não acontece. Não acontecia lá ou não acontece hoje. Não. A gente não pode contar com o servidor, né? Eu acho que o servidor nem sabe que ele tem a obrigação de conceder o melhor benefício. Eu tenho essa tese. Que alguém tem que contar isso pro servidor. Tem que contar pra ele. Então, conte pro servidor. Então, assim, isso no administrativo sempre pode. E no judiciário, isso é novo. A reafirmação da DER não é uma coisa... Não é tão... Não sei de quando que é o tema. Você lembra o ano? Eu não lembro o ano. Mas você tá me dizendo que não precisa do judicial, então? Não precisa do judicial. E isso é uma informação, eu acho que nova. Exatamente. Tem assim, a gente tem hora que a gente pensa nos nova. Clientes, né? Dá vontade de trazer caso. Mas na revisão da vida toda, eu tive alguns clientes que eu falei, não, revisão da vida toda não, mas você tem esse outra revisão aqui, que aumenta muito, dependendo da idade que a pessoa tinha, né? Na época que ela aposentou, o fator previdenciário era uma porcentagem considerável da renda. Então, assim, são algumas situações, e eu não gosto que fica indo pro judiciário com essas coisas, porque chega lá, eles mudam de ideia. Tem isso. Entendeu? A mesma coisa da aposentadoria por idade, pagamento de débito, né, pra valer pra carência. Não tinha isso no INSS, gente. A gente vivia, a pessoa chegou lá no escritório, tinha 13 anos de tempo de contribuição, e a última vez que ela pagou o INSS foi no ano 2000. Eu podia pagar esse débito ali, que ia valer como carência.
Mas de tanto, às vezes, a pessoa judicializar uma coisa que no administrativo era certo, Aí cria um Aí, o que que o precedente INSS negativo. o que o INSS fez? Adequou o seu entendimento ao entendimento do judiciário. Então, assim, é prejudicial para os dois lados. Tanto para você, advogado, que vai demorar num processo judiciário, tanto para sociedade. Porque ali cria uma jurisprudência, um entendimento, e o INSS adequa a sua legislação. Olha, eu acho que eu vou sair desse podcast convencida Então vamos fazer isso aqui hoje. convencida de que o processo administrativo é mágico. Sempre que você falava isso, eu falava, Amanda, nós temos que conversar. Então agora nós estamos conversando. Nós estamos conversando agora, porque eu tô quase convencida, porque realmente, se a gente tem uma ferramenta que vai ser mais rápida, né? Porque um processo administrativo está muito mais rápido que o judicial. O judicial a gente sabe que está superlotado. Sim. Cada região tem os seus problemas. A gente está com a instalação nova aqui em Minas Gerais do TRF6, que está com toda essa limitação de estar começando também do zero, Sim. no Tribunal Regional Federal. Então, a gente tem a demora do judicial. A gente tem a questão de, muitas vezes, o julgamento ser ruim e criar um precedente ruim que é levado para o administrativo. A gente tem a ferramenta do administrativo, além de mais rápida. Tem a questão de não ter o limite do pagamento do RPV. Exatamente. Né? Porque no judicial a gente ainda tem isso. Depois que você passou por tudo... Depois que você lutou, ganhou, talvez você vai demorar a levar. Exatamente. Porque se cai em precatório, a depender do mês do ano que cair, você vai levar 2 anos. 2 anos. Até 2 anos pra receber isso. Hoje em dia, né? Assim, hoje em dia, né? Que a gente não sabe também como é que vai ficar seguir. essa questão dos precatórios, né? Então, no administrativo não tem isso, né, Sara? Administrativo não tem isso. Então, administrativo, gente, é a chave do escritório. Eu realmente acho. Minha irmã mesmo, a gente é o oposto. Ela não sabe nada de administrativo. E eu não sei nada, assim, não vou falar que eu não sei nada, mas manejar um processo ali judicial não é comigo, não quero saber. Ela também não quer saber de administrativo. Mas a gente fica ali, né, cada uma na sua área. Mas ela mesmo, sendo do judicial, ela sabe que o administrativo é ali a base do escritório mesmo. Até para ela chegar no judicial com um processo bem instruído para ela seguir. Ainda tem isso, né? Porque o processo administrativo mal instruído, ele atrapalha o judicial. O judicial. Muitas vezes, às vezes chegam uns clientes lá no escritório com um processo. Foi negado aqui, eu quero que você entre com a justiça. Aí tem hora que eu falo, olha, não dá. Sim. Vamos esquecer isso daqui, vamos apagar esse processo administrativo. Vamos entrar de novo. com outro, do zero, com os documentos corretos, porque é muito difícil. Nós, que somos o direito previdenciário, a gente tem dificuldade de acompanhar tantas atualizações. Todo dia é uma normativa nova, é uma instituição normativa nova, é uma portaria. Eu acordo, abro o Instagram, olha assim... Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Todo porque dia. É a vida do previdenciarista. Todo dia. É a nossa realidade. O direito previdenciário, ele está se porteirizando. Sim. É tudo regulado por meio de portarias. Sim. E a gente tem dificuldade de acompanhar isso. E o segurado? Não, sem chance. E o servidor? E o servidor? Ainda tem essa. Sem chance. Porque o servidor, se muito, assim, não é, né, gente, é toda questão de demanda, de estudo e tudo, mas a IN, a Instrução Normativa, é a base ali do servidor. Mas a gente tinha um IN 77 de 2015 e depois a IN 128 que temos hoje é de 2022. Então, olha o tempo que ficou sem. E quando veio a IN 128 de 2022, ela é gigantesca. Enorme. Ela tem um IN gigantesca com não sei quantas portarias, 10 ou 11 portarias E também já, gigantesca. E já teve alterações. E já teve alterações. Na IN 128. Agora, o servidor pegou essa IN pra estudar? Não sei. E eu não posso depender de saber se ele estudou ou não. Eu tenho que fazer o processo. E a depender, igual eu falo, tem que fazer petição administrativa. Mas não é petição. Eu falo que eu brincava quando minha irmã fica no escritório de Curvelo, eu fico aqui em Belo Horizonte. Mas quando a gente trabalhava junto, que ela morava aqui em BH, eu falava assim, vamos peticionar, vamos ver quem termina mais rápido. Mas porque a minha, gente, a petição administrativa, ela é tópicos. Pra ficar uma coisa visual mesmo. É só ali. isso aqui, servidor. É isso aqui. Bate o olho no que eu tô querendo, conta pro servidor o que você quer. E dependendo da situação, por que você quer. Aí você cola o trecho da IN. Então, todo requerimento administrativo, você recomenda fazer uma petição. A E não não ser só que a vida fazer da o protocolo pessoa ali. esteja toda no CNIS bonitinha. Agora, a não se ser que você esteja tem- redondinho, Exatamente. tem que peticionar. Tem que peticionar. Agora, se eu for incluir um mês, uma competência que não tá no CNIS, eu vou incluir, eu coloco em petição. Um trabalho rural, um Exato. PPP. Rural nem se fala, tem que peticionar. Tem que peticionar. Agora, assim, a petição básica. Às vezes, alguns colegas trazem pra mim, alguns casos, Sara, vê isso aqui. Aí eu pego, a petição tá gigante, o servidor não vai ler. Ele vai falar Gente, assim, se não, o vou analisar juiz aqui, não você tem lê, direito. porque não lê? Não lê. Exatamente. O servidor
não vai. Olha quantos processos ele tem que analisar. Exatamente. E dia. outra, ele ganha também bônus de desempenho, né? E aí eu sempre falo, não é bônus pra indeferir, mas parece que é. E é mais rápido você indeferir do que você fazer uma exigência pro segurado. É porque o bônus é pra concluir Concluir. o processo. É. Independente Só se que foi. concluir com uma concessão, É a gente lógico. sabe dentro do nosso escritório que É. concluir um processo com concessão é mais difícil. Você falar que a pessoa Não tem direito. É muito mais fácil. Não, você não tem direito. Exato, e Do pronto. do E aí que- ela vai dormir. Quem que é esse cliente? Quem é essa pessoa? Hoje, então, que a pessoa tá lá em outro estado analisando o processo, porque antes esse servidor podia contar que o seguradinho podia voltar lá no balcão dele. Bater na porta É, lá. hoje não. Procurar a sétima ou sétima. Exatamente. Por que você aconteceu isso que é isso aqui no meu... Hoje não tem Hoje isso. não tem isso. Então é muito mais tranquilo pro servidor indeferir. Lógico que às vezes, a gente pega o processo e a gente vê assim, esse servidor é diferente. Esse servidor é bom. Porque você vê o cuidado que ele teve no processo. Ele pesquisou microficha, colocou a tela lá. Mas, infelizmente, É a minoria. é a minoria que faz isso. E o que você faz, Sara, pra... Né, vamos lá, você colocou uma petição, então a gente já aprendeu a fazer um processo administrativo aqui, porque eu não sabia fazer dessa forma, não. Certo. Eu seguia os passos lá do aplicativo, porque vem pra você selecionar a espécie de benefício que você quer. Tem os documentos obrigatórios que você tem que juntar. Eu juntava aqueles documentos lá e, como se diz, eu jogava a bola pro servidor e deixava o servidor tocar o processo. Eu não posso fazer isso. Então, na verdade... Segura o seu processo. O processo é seu. Pois é. Então, E o aí, advogado que tem que ser o dono do processo. É seu. Você não pode deixar ele na mão do servidor. Então, assim, e aí às vezes o pessoal, Sara, mas não tem espaço pra gente colocar a petição da gente lá, não. Mas o que acontece? Lá no Geride, a gente coloca os documentos, né? Documento interessado, procuração, documento do procurador e tudo. E quando eles baixam pra analisar, baixa ali naquela ordem. Tanto que o último lá é outros documentos. Então, baixa ali naquela ordem. Onde que eu coloco minha petição? Junto com o meu documento do procurador. Eu anexo, no mesmo anexo, o documento do procurador da minha PDF petição. Por ali. quê? Porque antes do servidor começar a analisar os documentos que eu apresentei, ele olhou o que eu quero. E aí o olhar dele já vai, eu direcionar. vou domando o servidor o que eu quero que ele olhe. Ah, eu posso colocar lá em outros documentos? Pode, mas qual que é o risco? Quando ele baixar, ele já analisou tudo e lá por último... E ele já formou na cabeça dele uma convicção ali, que às Exatamente. vezes tá errada. Exatamente. Brilhou, Então, eu junto brilhante. o meu documento do procurador com a minha petição, porque aí ele vai abrir o documento do cliente, documento do procurador, a minha petição, e aí começa o documento do cliente e todos os outros documentos lá na ordem. Então, eu vou fazendo o servidor fazer o que eu quero que ele faça. Ver o direito da forma que eu vi no meu escritório. Nossa, sensacional. E aí tá, você juntou então a sua petição, você deu ali a trilha que o servidor deveria seguir, mas, né? Aí é da Mas, parte infelizmente- do incontrolável, tá? Mas vamos supor que ele, né, comeu mosca ali, não seguiu a sua trilha e tal. E aí, você não... E aí? O que você faz? Aí você vai ter as vias padrões, né, de recorrer daquela decisão. Entre recurso e revisão administrativa, eu prefiro a revisão administrativa. Como que você faz essa escolha entre recurso e revisão administrativa? Eu só não entro, porque a revisão e o recurso é assim. O recurso é se eu quero que a pessoa faça uma reanálise. Então, por exemplo, negou o enquadramento do meu PPP. Vai ter que reanalisar o PPP. Não adianta eu pedir uma revisão, porque não vai mudar. Então, ali eu tenho que mandar o documento, né, para a junta de recursos para poder reanalisar. Agora, se foi uma desatenção, e infelizmente ou felizmente, a maior parte dos erros no administrativo é por desatenção do servidor, comeu mosca, esqueceu de colocar alguma coisa que você pediu, eu vou para a revisão administrativa. Por quê? Porque na revisão, aquele processo não vai para a junta de recurso. Ele não vai Ele não sobe. Ele não, digamos assim, É. ele não sobe para outro setor, que a junta não é setor de dentro do INSS, né? O Conselho de Recurso é a parte, é um órgão autônomo. Então, eu não mando esse processo para um outro que ali vai demorar mais. Seu processo vai para um outro órgão. A revisão é tipo um embargo de declaração, como tipo se um fosse. embargo. É aquela oportunidade que a pessoa Sonho, tem de... agora sonho aí para o AB Federal, INSS, se o presidente do INSS... Qual que é meu sonho para desjudicialização? Não é fazer acordos com o cliente num processo judicial, que é a novidade que está surgindo aí, não concordo com isso. É você
permitir que o advogado, pelo menos, fale nesse processo antes de você concluir ele efetivamente. Alegações finais. Alegações finais. Sensacional. E isso está na legislação do processo administrativo E não se federal. aplica. Nós não estamos reinventando a roda. Nós estamos querendo que o processo, a legislação do processo Siga a lei. administrativo... Exatamente. Então, olha, eu achei isso aqui, Sara. Ó, você deixou de contar isso aqui, ó. E eu apresentei, tá na página tal. Não vai ter judicialização, não vai ter recurso, não vai ter revisão. Porque você vai ter uma oportunidade De alegar. abrir os olhos. Exatamente. Abrir os olhos Então, do assim, servidor. é a maior parte do erro. Não acho que isso é uma característica do meu escritório, mas a maior parte dos erros administrativos, fora a análise de PPP, essas questões que são controvertidas mesmo, é por mera desatenção. Que, como eu falei antes, a gente ia na agência e falava, servidor, você esqueceu isso aqui? Hoje eu não posso fazer isso mais, eu não tenho acesso e a até ele. porque hoje você entra com um processo em Belo Horizonte, é analisado por um servidor que tá lá no norte. Exatamente. Que tá Então, no me sul. permite, olha, a contagem de tempo dele aqui não tá fechando o tempo que você falou que ele tinha, não. E aí eu vou mostrar pra ele aonde que não tá. É bom pra todo mundo. Talvez pode ser pra um dos advogados que pensem em atrasados e tal, mas eu não penso nisso. Eu acho que, né, o ciclo do cliente, a indicação do cliente, ela compensa mais do que atrasados de um cliente. Não, o melhor marketing é o serviço bem feito. É o serviço rápido Eu não e bem tenho feito. dúvida A pessoa que disso. quer aposentar, ela quer aposentar ontem. Eu quero aposentar ontem. É. Eu tenho 34 anos de idade, quero É. aposentar ontem. Então, assim, então eu penso que uma grande jogada, assim, do INSS, administrativamente mesmo, é fazer a aplicação da lei do processo administrativo federal e permitir alegações finais no processo, que a desjudicialização vai assim, ó. O marketing digital hoje é o que todo mundo fala, né? Todo dia é coaching falando disso, é curso, né? Destrave o seu digital, tudo nessa pegada aí. E teve um dia que eu falei com a Sara, tem um curso assim e tal, vamos! Ela me jogou um balde de água fria e falou assim, Amanda, o direito previdenciário não funciona assim, o direito previdenciário é do olho no olho, o direito previdenciário não vai pro digital. E aí, não, Sara, não é assim e tal, eu muito, né, antenada nas tecnologias e tal. E eu vejo, gente, né, e eu sei que tem muita gente que não vai pro digital e que dá super certo, muito mais às vezes do que tá ali, porque o que a gente vê, não sei quantos seguidores, às vezes o que você vai ver por trás não é assim, não tem processo, não tem, né, não tem substância, é só a fachada, né? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é vendido, né? A gente tem que tomar muito esse cuidado, porque às vezes a fachada é muito bonita, mas o interior não tem um conteúdo, né? Sim. E a Sara me mostra muito isso, porque a rede social dela né, não é muito utilizada profissionalmente. Não. A rede social dela é ela, né? Tem a hora que ela acha que tem que postar uma coisa, ela vai postar. E o conteúdo dela é enorme, porque é um escritório enorme, que funciona, com diversas pessoas trabalhando em conjunto, com muitos processos, inúmeros processos, com inúmeros zeros de resultado. Uhum. Então, a gente vê que muitas pessoas, às vezes, que tá aí nos ouvindo, falam, eu não gosto de aparecer, eu não vou pra rede social, eu não quero gravar vídeo. Gente, não fazer isso tudo funciona, né, Sara? Sim, é assim, eu admiro, inclusive, Amanda, quem faça, sabe? Quem tem essa facilidade, eu não tenho. Não é uma característica minha. Pra mim, gravar um vídeo, às vezes tem que gravar alguma coisa assim, o Dr. Roberto me pede alguma chamada de algum curso, e eu fico assim, 30 minutos pra gravar um vídeo de 5 segundos. Então, não é uma característica minha. Mas, admiro quem faça, mas não faço, e não acho que o sucesso de um escritório está relacionado com isso. Não depende Não acho. disso, né? Assim, às vezes, eu falo que o previdenciário, quando eu comecei, pelo menos, era tudo mato. Isso aqui era tudo mato. A gente não via ninguém falar de previdenciário. Não tinha isso. Era uma matéria menor, assim, por dizer, até né? Quando você me roda de amigos, você advoga com o quê? Direito previdenciário. O que é isso? O que é isso? Faz o quê? INSS. Aposentadoria. E quando confunde com trabalhista? Isso me mata. Exatamente. Você é previdenciarista? Nossa, eu trabalhei numa empresa assim, ela não pagou hora extra. Não é seu. Eu tô assim, não, mas isso não é previdenciário. Exato, então não era. Aí a gente teve um boom do previdenciário, justamente por causa de INSS fechado, mudança de processo e tudo. E aí a gente vê muito Instagram de professores, de né, vender. Mas assim, eu vejo muito pra vender curso.
Isso funciona muito. Mas para falar com o público, eu vejo poucos Instagrams que falam com o seu cliente. Porque talvez, ainda hoje, o cliente previdenciário, ele não tá ali no Instagram. O filho dele tá, o sobrinho dele tá, o neto dele tá, mas o previdenciário ainda não. A não ser os clientes de planejamento previdenciário, que é um outro produto. Mas em se tratando de clientes em época de aposentadoria, eu não vejo que é ali o melhor local para você captar seus clientes. Então, assim, lá no escritório a gente nunca usou isso. E nunca usou nada, na verdade. A gente nunca fez nenhuma estratégia de captação, de divulgação do nosso trabalho. Quer dizer, aquela advocacia tradicional mesmo, a gente né? pega todo cliente que sai de lá com o seu planejamento previdenciário, com sua carta de concessão, a gente monta o kit do cliente para entregar. Dentro desse kit vem uns 10, 15, 20 cartões, né? Que o pessoal hoje não tá usando mais, tá? Só o digital Você não. ainda tem o Tem o cartãozinho. que vai junto com o kit do cliente. E esse cliente, aí eu falo, tô satisfeita, indica cliente para mim. Então, eu trabalho com isso. Então, é muito assim, é muito pessoal. Eu cuidei de uma questão da sua vida e a minha vida é isso. Eu trabalho com isso. Então, assim, manda cliente para mim mesmo. Tá? Então, os clientes chegam lá, todo mundo chega lá com o cartãozinho. Às vezes, a gente até coloca, assim, no cartão físico, eu coloco o nome do cliente que eu aposentei. Por exemplo, eu tô atendendo seu João. Tô passando o kit de concessão para ele. Aí, nos cartãozinhos, tá lá escrito João não sei o que lá. E esse cliente acha o máximo. Ele manda aquele cliente. Leva esse cartão aqui que ela vai ver que fui eu que indiquei. Ele se sente importante. Parece que ele acha que ele é obrigado a me devolver todos esses. Olha que inteligente. E ao mesmo tempo, a pessoa que chega com o cartãozinho, chegou um cartãozinho do João. Você já sabe. Nossa, você é amigo do João. Exatamente. João, aposentei ele, foi isso. Sim. Então, a pessoa também se sente acolhida. Exato. Porque parece que você conhece ela também. Se você conhece o você João, já cria uma relação. se você ela conhece já o João, vem você pra conhece ela. Com uma relação de confiança, porque você foi indicado por alguém que ele conhece. E você já cria uma relação de confiança com ele no sentido, você não é um total desconhecido pra mim. É diferente de um serviço. Eu acho, Amanda, que eu não sei nem lidar com um cliente que eu captasse da internet. Eu não sei despessoalizar dessa forma a minha advocacia. Não, igual eu falei, admiro quem faça, mas eu não acho que, igual pessoas que têm dificuldade como eu não acho que a chave do sucesso do seu escritório esteja nisso. Então, assim, eu tenho cliente que passa lá no escritório de tempo em tempo pegando cartão. Olha, pra você ver. Então, assim, e volta. Então, assim, a gente nunca fez nenhuma estratégia de nada disso. E não te falta cliente, hoje, né, Sara? O setor comercial do escritório. O setor comercial do meu escritório é meus clientes que tá na rua aí com os cartões na mão. E assim, eu tenho muito orgulho disso. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, você é tão novinha. Mas eu nunca me deixaram de contratar por causa disso. Hoje não, né? Hoje eu já não tô com cara mais de novinha assim não, mas já fui. Então assim, como começamos muito cedo, já fazia atendimento de cliente, hoje não escuto isso tanto, mas já escutei muito. E nunca ninguém deixou de me contratar. Lógico que pelo atendimento a pessoa sente confiança, mas não existe nada mais confiável do que uma indicação de quem você confia. Porque tem os dois lados do digital. Tudo bem que ele abrange mais. Então, você poderia pegar clientes do Brasil todo e tal. Mas o pessoal não tem essa abrangência, mas a conversão é muito grande. Exatamente. Porque o cliente vai sentar na sua frente e pra ele te falar assim, eu não quero te contratar, sim, é muito difícil. É muito difícil. Porque ele já te procurou, ele entrou dentro do seu escritório. Né? Então, converte muito, né? Pra ele não te contratar, ele não concordou com o seu preço, não, com o seu valor. Com o seu valor. Porque fora isso, ele já veio pra te contratar. Ele não tá te testando. Você não pescou ele. Então, é um cliente que entra dentro do seu escritório, ele sai com um contrato assinado muito, muito provavelmente. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade e eu gosto de manter assim. Se tiver que reinventar aí, fazer... A gente dança como a banda tá tocando. Mas eu até hoje, e graças a Deus, eu não tive que eu, minha irmã, meu cunhado, meu marido, todos dentro do escritório, e nenhum assumiu essa demanda aí de marketing digital, não. Hoje vocês estão com 2 escritórios. 2 escritórios. 2 escritórios. Em Belo Horizonte. E, vejam, a advocacia real vive, né? 2 escritórios grandes e que não falta cliente. Não falta cliente. Só no orgânico ali. Só no orgânico. É igual o pessoal fala, o setor comercial e tal. O comercial é meus clientes que estão na rua com meu cartão. E, às vezes, eu vejo a pessoa delegando, sabe? Eu vou ficar mais no marketing e tô delegando o serviço. Tá, mas para você delegar, você tem que ter uma equipe muito
que vai entregar bastante. Porque o previdenciário tem isso, né? É muito caso a caso. É muito caso a caso. Então, assim, ok, mas se você delegar, você tem que ter você tem com quem deixar pra esse cliente que sair, ele... Ah, não, é ela que atende, você consegue falar. Eu atendo muito cliente que fala isso, eu não consigo falar com a minha advogada. Eu, assim, às vezes eu acho que eu tenho até que parar de falar mais com meus clientes. E o segurado já não consegue falar com o INSS. Exatamente. Se ele não conseguir falar com a advogada, É. com o advogado, que é o facilitador ali entre o INSS Então, e ele... qual que é a sua diferença para o INSS por 135? Então, assim, eu fico tranquila que até o momento não foi necessário. Então, eu não tô falando que eu nunca vou fazer. Claro. Mas, enquanto eu vejo que não é a diferença para trazer cliente para o meu escritório... Eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho de pé no chão, porque eu acabo me iludindo muito com o que a gente vê, né, na internet. E o digital, ele toma muito tempo da gente. Não, e você se sente atraído por aquele, nossa, olha isso daqui. E na verdade, eu acho que é bom a gente ter esse pé no chão também, que a advocacia raiz funciona e dá resultado. Sim. E que, igual você falou, muitas vezes o caminho pode ser outro, não é só o digital. Existem vários caminhos e muita gente muito bem sucedido no digital, mas também aquela advocacia raiz está aí, está funcionando. E até de dica, assim, eu vejo tantas coisas mais efetivas. Por exemplo, a gente aqui em Belo Horizonte é chamado para palestrar em vários escritórios, contabilidades grandes de Belo Horizonte. E aí, essas contabilidades grandes contratam os clientes. Às vezes, tem algumas contabilidades que fazem até o dia do cliente, tem um monte de cliente que vai lá e tudo. E assim, a gente vai lá para palestrar, não é uma parceria com a contabilidade, chama para oferecer isso para os clientes. Eu acho isso tão mais efetivo. Toda vez que a gente vai em uma contabilidade grande, a gente fala assim, a gente já deixa a secretária do escritório avisado. Vai chover de ligação de tal lugar para os agendamentos. Então, assim, tem alguns... Pode não ser só no digital ali, né? Às vezes até exige muito de você ter uma pessoa que monte suas artes. Igual eu não sei fazer nada disso. Outro dia eu baixei o Canva, achei super dificílimo, fechei. Então, assim, não tenho essa facilidade com essas questões, mas existe outros lugares que você pode captar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas para você é fácil, você vem de um escritório de muito tempo, então você tem uma cartela de cliente e tudo. Mas tá ok, gente. Então, a gente tá pensando em querer uma cartela de cliente. Mas, primeiro, vamos cuidar do cliente que a gente tem, que já tá aqui dentro, porque ele vai te indicar. E eu acho que a cartela, sei lá o que o pessoal fala, fica mais orgânica e concreta dessa forma. Às vezes, a gente tá deixando de lado o cliente que já tá dentro do seu escritório para pegar um que não tá lá dentro ainda. Então, assim, eu acho que tem outros nichos que a pessoa pode buscar fazer parceria, grandes empresas... escritórios de contabilidade, que você vai ter mais um contato mais pessoal para quem tem essa dificuldade, como eu teria se eu tivesse que investir no digital. É isso aí. Tem vários caminhos, né? Tem outros caminhos. Sim. É cada um procurar o que vai se adaptar ali à sua realidade. Eu acho que de onde a pessoa fala também, né? De repente tá numa cidade pequena, tem muita questão da zona rural. Eu fiz isso muito no início da minha advocacia. Como eu estava na cidade do interior de Minas, eu ia para os distritos, pequenos distritos, fazia reunião com as pessoas para explicar o direito delas, porque elas não sabiam, por exemplo, as mulheres trabalhadoras rurais não sabiam que tinha direito de receber o salário de maternidade. Então, muitas vezes, e eu ia assim, não no intuito de captar clientes, eu ia no intuito, né, quando a gente forma, a gente quer mudar o mundo, né? Até de orientação previdenciária, que eu falo assim, a educação previdenciária no Brasil não existe. Tem gente que não paga INSS, não é porque não quer pagar, porque não sabe. Porque não sabe nem o que é, pra quê e tudo. Quantas vezes eu já atendi um cliente e fala assim, não... Aí eu falo, não, você tem que voltar a pagar seu INSS, você tá sem qualidade escolarizada. Não, mas eu tenho plano de saúde. Olha pra você ver. Então, assim, é um total desconhecimento do que é a Previdência Social. Então, assim, faz parte também, acho que a gente, como operadores do direito... Nós temos essa responsabilidade social, essa responsabilidade social de você divulgar o direito previdenciário, porque, igual você falou no início, é um direito que acompanha a sua vida do nascimento à morte, e depois da sua morte, a sua família, nos seus dependentes. Então, é sério. E é triste o número de pessoas que se... E quando eu falo isso da pessoa, não, eu tenho plano de saúde, não é baixa escolaridade. É gente
estudado, às vezes, que não tem essa informação. Então, assim, não só por captação, mas mais por responsabilidade social mesmo. Quando eu formei e a gente forma tão idealizador, isso é ruim que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Eu acho que a gente vai ficando um pouco calejado, as demandas vai né? te consumindo. As demandas, e aí você começa a ficar menos sonhador e mais prático, né? Sim. Mas aí eu falava, gente, as pessoas têm que saber isso. As pessoas estão na zona rural e não sabem que são seguradas do INSS, que elas não estão pagando INSS, elas acham que não são seguradas, que não têm direito. Eu quero contar para elas que elas têm direito. Aí eu fazia reuniões, nem não vou falar palestra, porque não era reunião. A gente juntava uma roda de conversa e falava, gente, vocês trabalham na roça, documentem a vida de vocês, vocês têm direito de receber o salário de maternidade, receber auxílio-doença, na época ainda, né, se chamava auxílio-doença ainda. Documentem a vida de vocês. E aí, nesse intuito de levar informação, acabava ficando conhecida lá. E aí, as pessoas começavam a procurar. Então, é isso. A gente tem... Exatamente. Então, assim, eu acho que tem outros vários caminhos, né? E eu, pessoalmente falando, não acho que o digital seja o melhor. Mas tem outros meios. O digital mas tem outros meios que eu até considero mais efetivos para você fazer sua clientela do que o digital. E a educação previdenciária, não só no digital, como você deu a dica do escritório de contabilidade, porque o contador está ali diretamente com empresários, por exemplo, com empresas, né? E outras áreas também, sindicatos, enfim, outras instituições, associações profissionais. Com certeza. Que têm uma responsabilidade ali de passar o conhecimento para os seus filiados e tudo. E a educação previdenciária, ela pode ser transformadora, né? Eu, hoje, tenho 36 anos de idade e já fiz o meu planejamento previdenciário. Eu sei o dia que eu vou me aposentar, eu sei o valor da minha aposentadoria. E, gente, quem nunca sonhou em se aposentar? Eu acho que todo mundo trabalha para esse momento, para se aposentar. E trabalha para isso, mas não pensa nisso. Não pensa. E quanto mais novo, igual assim, eu tenho colegas que falam assim, você paga INSS, que loucura! E não é só para aposentar. Hoje a gente tá vivendo uma era aí de coach financeiro e tudo. Ok, tem seu lugar, né? Os investimentos, você poupar, uma previdência privada, todas essas questões. Não tô falando que isso não é... Diferentemente deles, que fala que a previdência é desnecessária. Pra que você tá jogando fora? Exatamente. Eu não estou falando que isso é desnecessário. Só que eu fico muito brava quando eu vejo algumas vinhetas de alguns coaches financeiros falando... pra que... Primeiro, que dependendo né, se a pessoa for uma autônoma, ela é uma segurada obrigatória. Ela tem que pagar o INSS. Segundo, que você fazer um investimento, você vai estar contando que vai dar certo. Você vai chegar lá. Você vai ter tempo pago para você usufruir daquilo. Eles falam muito do seu eu do futuro. Você sabe se você vai ter um eu do futuro? Porque eu posso sair daqui agora dessa gravação, alguma coisa acontecer comigo. O que eu poupei aí, tem 4 anos que eu faço um investimento não sei aonde lá. Tá, e aí? Esse dinheiro vai durar o quê? Então, assim, as pessoas têm que entender que a previdência não é só aposentadoria. É um seguro social. Você vai usar, antes de você aposentar, você vai usar ele várias vezes na sua vida, ao longo de vários acontecimentos que podem te acontecer. De risco ou não. Uma gravidez, mais uma doença, uma invalidez. Então, assim, fico muito brava com esses coaches. Eu posto, recorto, coloco no meu Instagram, porque eu acho um desserviço. Eu já recebi 4 benefícios do INSS. Vejam só, não cheguei nos 40, já disse. Eu já recebi 2 salários de maternidade. No valor altíssimo, porque eu sempre... Casa de ferreiro não é espeta de ferro. Pago INSS no teto. Recebi salário de maternidade, que foi um valor super relevante, que me ajudou muito, em um momento de muito gasto. No momento que eu me afastei do escritório. Então, foram 2 salários de maternidade. Foram 2 benefícios de auxílio-doença, porque eu tive que passar por cirurgia. Recebi o benefício. E aí, a gente vê que é isso que a Sara tá falando. As pessoas se preocupam tanto com carro, né? Não, eu comprei um carro, deixa eu fazer um seguro que eu tô preocupada. Exatamente. Mas você não tá preopada. Eu falo isso com o meu cliente. Se você tropeçar ali, quebrar a perna e ficar 6 meses sem trabalhar. Mesmo que fala comigo, eu tenho plano de saúde. Eu falo, não, uma coisa é a saúde. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é a previdência social. Se você sair aqui do escritório, ele tá atravessando a rua, te acontecer alguma coisa, é igual seguro de carro. Pro cliente entender. Bateu o seu carro, você não é um segurado da previdência, você vai arcar com as consequências daquela doença sua ali, sem ter direito a nada. Então, assim, ok, invista, pense no seu eu do futuro, mas saiba que às vezes você não vai chegar lá,
Algo pode te acontecer que você, infelizmente, gente, a gente tem que lidar com isso. Então, assim, não vou pensar na minha aposentadoria até... E outra, né? Eu falo com meus colegas, ok, mas o que eu mais escuto de frase lá no escritório é quando a gente é novo, a gente não pensa nisso. Então, eu sou meio cismada, eu pago meu INSS, entendeu? E o que a gente tá vendo, uma realidade também hoje, Sara, é que os idosos cada vez mais dependendo dos seus filhos, justamente pela falta de planejamento previdenciário. Porque paga INSS de qualquer forma, ou nem paga, e aí chega lá com a idade. Vem as doenças, que infelizmente, né, é o que todos estamos sujeitos a isso, vem problemas de saúde, vem mais gastos, encarece o plano de saúde, a aposentadoria não é suficiente, aí fica contando com a ajuda de com a ajuda de outro. Então, o pensar previdenciário é necessário o quanto antes, e eu né? convido, inclusive, a todos os advogados aí que militam na esfera, né, previdenciária, que a gente pegue aí, quando vê esses coaches falando, recorte, coloque, explique, oriente seus seguidores, seus amigos, seus familiares, de que, ok, não é o que ele tá falando, você tem que pensar que você pode não chegar naquele momento de usufruir daquele investimento. O longo prazo pode não existir para você. A Previdência é um seguro social, não necessariamente estamos falando de longo prazo. Então, gente, assim, é necessário o que a Sara tá falando é muito sério, porque, vamos né, deixar bem claro aqui, o que acontece? A Previdência Social é um seguro social no qual você está assegurado, o seu corpo, a sua sanidade, o seu físico está assegurado. Pelo Brasil. Então, muita gente fala, eu não vou pagar não porque o INSS vai quebrar. Gente, pro INSS quebrar, o Brasil tem que ter quebrado, porque sai do tesouro público. Então, assim, primeiro vão acabar com esse mito. Isso é a primeira coisa. Você vai colocando... descrédito na Previdência. Esse descrédito, isso não existe, entendeu? Nunca vai quebrar? Não posso falar isso. Sei lá, né? Às vezes nós estamos gravando aqui em 2024, esse áudio está sendo ouvido daqui 20 anos e quebrou. Mas, enfim, o Brasil tem que ter quebrado, gente. Entendeu? E isso é o ponto 1. O ponto 2 é que quando se fala nesses investimentos aí, ou a previdência complementar também, normalmente o que a gente tem é capitalização. Quer dizer, você pega o seu dinheiro, você põe lá, e tudo bem, ele vai render, mas é o dinheiro que você pôs lá. O INSS não, gente. O INSS funciona da seguinte forma. Hoje, uma pessoa foi fichada hoje numa empresa. Fichada hoje. Ela se acidenta amanhã, sofreu um acidente amanhã no trabalho, enfim. Ela teve 1 mês de contribuição através da empresa. Ela vai, se for um caso de aposentadoria, vamos supor que ela ficou totalmente incapaz para o trabalho. Ela vai se aposentar, ela vai receber um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. É injusto, mas e se acontecer com você? Com 1 mês que você investiu um dinheiro lá, o que você... Isso que eu ia chegar nesse ponto. Que essa pessoa que se acidentou, ela vai receber um benefício previdenciário de forma vitalícia, né? Enquanto que, se ela tivesse pago 1 mês de investimento, ela não tinha nada. Ela ia viver? Ela ia viver? Exatamente. Ela não ia viver 1 mês com aquilo ali. Então, assim, eu não conte com o eu do futuro e os advogados ajude, né, a desmistificar essas informações. Porque eu acho que tudo bem. Se você já tem a previdência do INSS, você tá pagando, você tá em dia, você tá trabalhando fechado, então você tá tranquilo, porque a empresa tá fazendo o recolhimento. Ok, você quer um plus, aí sim. Exato. É um a mais. Aí você faça o seu investimento na sua carteira de investimentos. É o básico, não tem jeito. Eu acho isso. É tipo o DPVAT, né? Aquilo ali, né? É o seguro obrigatório, né? Você quer fazer um seguro a mais pro seu carro, você faça. Mas é o obrigatório ali, é o básico. É você estar coberto e pelo regime de Seguridade Social, que inclusive é uma das maiores seguridades sociais do mundo. Sim. Uma das maiores em termos de cobertura mesmo, porque, gente, quase tudo ali tá coberto. Sim. Né? Se a gente direito pensar, que a gente tem que, infelizmente, poucos sabem dar. Poucos sabem, mas, olha, um acidente... da Previdência Social. Um acidente tá coberto, a gestação tá coberta, a idade tá coberta, a deficiência tá coberta. A morte tá coberta, seus dependentes estão cobertos. Seus dependentes. Então, nem acaba com você. Não acaba com você. Então, você tá pagando e você não sabe quantos anos a sua família vai ficar usufruindo daquilo. A prisão tá coberta, né? Exatamente. Uma pessoa que é recolhida da prisão, seus dependentes vão ficar segurados, Sim. Né? Então, veja, olha o tamanho do leque, né? A gente tem o salário família, que é um benefício previdenciário, é pago pelas empresas, que é um valor ali por mês. Dentro do leque da Previdência. Está dentro do leque previdenciário. Então, quer dizer, a gente tem uma infinidade de coisas ali e que as pessoas não sabem. É. E que as pessoas não usam. Não.
Não sabem, não. E não usam. Quantos empresários você atendeu, Sara? Eu tenho certeza que isso acontece lá no meu escritório. Você atendeu e que nunca receberam um benefício ao longo da Nada. vida. E às vezes eu olho o banco de dados assim, eu falo assim, você nunca teve nada? Ah, tive. Eu já tive, já tive um câncer, não sei o quê. Eu posso requerer agora? Eles ficam assim. Então, assim, gente, às vezes nem sabe que pode usar. Então, não ter essa educação previdenciária é assim, é ruim para a previdência, ruim para a sociedade, é ruim para seus filhos, ruim para todo mundo. Então, eu sou defensora sempre quando eu vejo essas falácias aí na internet que tem realmente cooptado muita gente, eu fico bastante brava. E você recomenda, né, aí, quem tá nos ouvindo, né, seja advogado ou seja o cidadão comum, você recomenda sempre pagar no teto, gente? Porque nós temos o mínimo, que é o salário mínimo, né? O salário mínimo 2024 tá 1.412, e nós temos o teto, que tá quase em R$8.000, que é o máximo que a pessoa pode fazer de recolhimento previdenciário. Qual que é o seu conselho? É sempre recolher no teto ou não? Como é que é? Eu oriento fazer um planejamento previdenciário. Só que como essas questões de previdência complementar e investimento, o planejamento previdenciário também está relacionado ao longo prazo. Eu, Sara, pago no teto máximo enquanto eu puder pagar. Lógico, gente, se eu tiver que diminuir alguma conta, nossa, apertou e tal, eu vou, a primeira coisa vai ser ali no meu INSS, porque ela, né, não tem jeito. Seria a primeira coisa que eu iria... Vida real, né? Vida real. Vida real, né? Mas eu realmente, talvez por trabalhar com isso há muitos anos e ter visto muita coisa, eu sei que gente nova adoece. Gente nova falece e deixa os filhos pequenos. Gente nova fica inválida. Então, eu tenho a previdência, eu penso assim, pessoalmente falando. Enquanto eu tenho condição, eu pago no teto máximo. Agora, profissionalmente falando, faço o planejamento previdenciário e vejo o que é que encaixa na sua realidade financeira e de vida mesmo, de segurança que você quer ter no seu dia a dia. Mas sempre pagar. Não pagar não é uma opção. Sempre pagar. Porque nada, não. Um salário mínimo ali, você fica resguardado. Isso é importante. Não pagar não é uma opção. Isso é forte. Não. Isso é forte. Não pagar não é uma opção. Para as pessoas levarem pra vida isso daí. Exato. Porque eu vejo, inclusive, muito colega advogado não pagando INSS. É. Eu vejo muito isso. Acontece. Eu falo que o empresário, às vezes vem o empresário, o dono da empresa e o empregado para ser atendido comigo. O empregado vai reaposentar melhor do que o dono da empresa. Porque o dono da empresa colocou o prolabore dele de salário mínimo. E o empregado, essa carteira assinada dele é com valor X e ele contribuiu sobre aquele valor. Nessa hora, ele arrepende de ter feito essa economia. E aí o leite, às vezes, já tá derramado. Não tem como fazer milagre. Como voltar atrás. Exatamente. A gente teve momentos de milagre. E o milagre da contribuição única e tudo. É milagre mesmo. Porque fora isso, não tem como fazer milagre. Eu tenho um caso muito interessante. Triste, né? Mas, assim, eu acho que serviu de lição pra mim, pros envolvidos, enfim. Uma pessoa que trabalhava comigo, a filha foi fazer uma cirurgia que não era uma cirurgia, assim, era uma... É grave, lógico, mas era a retirada do útero. E jovem, muito jovem. E aí ela me falou que a filha dela ia fazer essa cirurgia. E na hora eu já pensei, né? Vamos requerer o benefício de auxílio por incapacidade para ela? E ela falou, não, ela não tá pagando INSS, ela não tá fichada, tem jeito. Aí eu falei, nossa, não vai ter jeito, porque a gente sabe que o auxílio por incapacidade temporária, ele precisa de uma carência de 12 meses. E ela já tinha muito tempo que ela já tinha perdido a carência, até cheguei a olhar e tal. Enfim, deixei quieto, porque pensei, não vai dar para receber o auxílio por incapacidade temporária. Ela fez essa cirurgia, a cirurgia começou a complicar, ela foi para UTI, internada e transferida para a capital, e aquela situação foi se agravando. E eu comecei a ficar preocupada, porque ela, mãe solteira com 2 filhos pequenos. Falei, eu vou pagar o INSS dela. Eu vou pagar, porque se não der... Aquela doença não vai dar. Exatamente. Não carência, mas se algo acontecer, ou uma outra doença, ou uma piora, ou falecimento... Sara, escute o caso. Falei, vou pagar o INSS dela, porque a coisa tá se complicando. Uhum. Não falei nada com a mãe dela, que trabalha comigo. Paguei o INSS dela. Fiz o recolhimento previdenciário dela. Eis que ela falece. Infelizmente... super jovem, deixou 2 filhos pequenos. E é o que você falou, a gente esquece disso, né? Sim. E a vida é tão volátil, a gente tá aqui
Exatamente. Quantas coisas a gente vê acontecendo e a gente acha que é com o outro. É seguro social, a gente tem que tirar essa coisa de aposentadoria, porque antes de aposentar, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E aí, essa pessoa, infelizmente, perdemos. Ela foi um momento, né, muito triste. Entrei com pedido de pensão por morte dos filhos, sem falar nada com a mãe. Pensão por morte concedida, com um único mês de pagamento. Um único mês de pagamento. Os filhos vão receber a pensão por morte até os 21 anos de idade. Os meninos tinham 5, uns 5, outros 7 anos. Até a maravilha os 20 da Previdência Social. Gente, ninguém vai fazer isso por você, a não ser a Previdência Social. É uma mãe. Entendeu? E aí, a mãe dela falou, olha... eu não tenho palavras pra te dizer, porque assim, a família está toda desestruturada. Sim. Eu não sei, eu vou ter que sair do emprego. Ela, inclusive, teve que sair pra cuidar dos netos, enfim. Mas pelo menos fome a gente não vai passar. Olha isso. Quando eu ouvi isso, fome a gente não vai passar, lógico, né? Assim, você saber que aquele dinheiro ali vai cair e que vai cair no dia certo, que você faça chuva ou faça sol, vai ter aquilo ali. Exato. Gente, não precisa nem de falar. Não Quem precisa falar. Vivo, sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Você poder contar com aquilo. Porque as contas vão vencer. Não vai parar, não. Não vai parar. A conta de água vai vir, a conta de luz vai vir, a conta do supermercado vai vir. E quando ela me disse isso, eu falei, olha, foi pra isso que eu estudei todo esse tempo o direito previdenciário. É muito legal. Eu falo quando o direito é entregue, é muito quando a gente... Porque muitas vezes fica muito na teoria, né? Isso e aquilo. Mas o direito previdenciário, eu falo que dos direitos sociais é o direito que a gente vê assim mais concreto na vida da pessoa, quando você entrega a prestação previdenciária, é muito concreto. Com relação aos indeferimentos, você falou que também existem os indeferimentos, né? E eu vi em uma palestra, que já disse que sou sua fã, não perco nenhuma participação sua. Em uma palestra, eu achei muito legal você dizendo que utiliza os e-mails para dar um toque ali. Dá um toque no servidor. Como que faz? Pra gente... Me ensina, Sara. Falar isso aqui, Amanda, num podcast. Não, Sara. Como que você faz? Não é errado fazer isso, tá? E assim, por que eu sei disso? Porque minha mãe foi servidora e eu sabia. E a gente sabia que todos os servidores têm o mesmo e-mail. @inss.gov.br. O que vai mudar ali é as iniciais do nome. Nome.sobrenome @inss.gov.br. Aí, às vezes, vem uma pessoa com sobrenome que indeferiu, ela tem 5 nomes, né? 5 sobrenomes. Aí, pra dificultar a nossa vida. Mas é um mecanismo que eu uso. Da mesma forma que antes eu ia na agência e falava com o servidor que analisou, é uma forma de eu tentar achar esse servidor que analisou o processo e falar com ele o que ele errou, qual foi o ponto de desatenção. Aí, eu já tive várias pessoas falar, mas eu tentei e não deu certo. Gente, eu só posto os que deram certo. Porque os que não deu certo, eu vou postar pra quê? Olha, tentei fazer isso, deu não. Então, não é todos que eu faço que dá certo. Não é todo servidor que abre caixa de e-mail e muito menos todo servidor que vai abrir, ler e reabrir a tarefa. E te responder. Me responder. Tem uns que não me respondem, reabre. Não tem problema, não quero conversar com o servidor. Eu quero que ele reabra o meu processo. Você quer que funcione o processo. Exatamente. Tem uns que não respondem e reabre. Tem outros que respondem e mandam eu entrar com recurso. Tem outros que respondem, reabre e pede desculpa. Então, assim... É mais uma forma, mais uma tentativa de eu resolver o processo na via administrativa. Não que você vai tentar e vai conseguir, e não que eu vá tentar e consigo sempre. É uma tentativa, vai que, se der certo, vai ser muito bom. Ô, gente, a gente vai aqui de terapia, processo administrativo, a e-mail de servidor e um pulo, tá? Acompanha a gente servidores, se algum servidor da INSS estiver vendo, veja os seus e-mails, responde a gente, é coisa rápida. Porque eu falo, né, não é pra você falar, você não enquadrou o meu PPP. Primeiro, que não é o servidor que faz isso. Não. Segundo, que não é pra você discutir o direito, é pra você apontar o direito. É uma desatenção, um tempo que ele não contou. Então, se não for isso, esse meio do e-mail não vai adiantar nada. É muito pontual quando que você usa isso. Eu acho que antes a gente tinha esse contato físico nas agências do INSS. A gente ia lá e conseguia falar com o servidor. Olha, você não viu que eu juntei um tempo rural aqui, por exemplo, e tal. Hoje, você não consegue ter esse contato mais. Então, você tenta fazer isso por e-mail. É o famoso dar seus pulos? Dar seus pulos. É o dar meus pulos. Posto vários. Direto eu posto. O pessoal, como é que você dá conta? Eu nunca consegui. Tá, gente, mas de 10 que eu consegui, quantos vocês acham que eu posto que eu não consegui? Nenhum. De 10 que eu tentei. Aí eu posto, você sempre
sempre consegue. Não sei, não é sempre que eu consigo. Eu estou falando que é possível, eu consigo e mostrei o resultado. Agora, não, ela sempre consegue. Já teve gente falar, tem algum contato no INSS? Eu tenho contato, eu tô te falando qual que é o contato. Usem o contato! Exatamente. Usem o e-mail. Como é que é o e-mail? O nome, ponto, sobrenome, @inss.gov.br. Todo mundo tem um contato. Todo mundo tem o contato. Só que eu só posto os contatos de sucesso que eu tenho. Então, eu não vou postar todos os... fiz esse, não deu. Isso não é interessante. Mas não é nenhum milagre, não. Sara, é muito suor, na verdade, né? Muito Não tem suor. milagre, Nós né? estamos aí, né, próximo do falecimento do grande Silvio Santos, e ele teve um vídeo dele que rodou aí, que o sucesso é 10% inspiração, que eu acho que no previdenciário, né, a gente que é direito, é muito pouco inspiração, não sei as pessoas de tese e tudo, que necessário, mas 90% transpiração. E é isso mesmo, é dar nossos pulos o dia inteiro. Nós estamos dando nossos pulos para conseguir um PPP, para conseguir a correção de um PPP, brigando com RH de empresa, brigando com departamento pessoal, com CTC, com órgão público, com prefeituras. O dia a dia da gente é isso. Mas, igual eu falei, é só filmando para levar no INSS e a gente aposentar. Mas... se pegar o dia a dia de um advogado previdenciarista, vai ser isso mesmo. É suor, é arregaçar as mangas e trabalhar. 90% transpiração. 90% transpiração. Você tá, né, mostrando pra gente que é isso, é correr atrás. E aí que eu vejo que a advocacia previdenciária, ela só prospera se a pessoa tem um propósito, né? Porque não é fácil isso. Não. Você tem um cliente que não é um cliente fácil de lidar, vamos falar a verdade, não é. Porque é um cliente que está passando um momento muito difícil da vida dele. Muitas vezes. Muito difícil. Sim. Né? Às vezes... E ainda que ele não esteja passando um momento difícil, é uma renda que ele quer no bolso dele. Ele pode não estar passando, um empresário, tá tudo certo, mas minha aposentadoria, eu quero minha aposentadoria, é minha renda a mais todo mês. Então, assim, todo mundo quer aquilo. E ele pensa o seguinte, olha, cada mês que você tá demorando, eu tô perdendo... Eu tenho muitos amigos advogados tributaristas, e eu fico assim, nossa, a vida sua é tão boa, seus clientes são empresas. E o dono da empresa, às vezes, não tá em cima de vocês. Então, sabe, não tem aquele pessoal. Da mesma forma que eu amo o previdenciário por esse pessoal, foi esse pessoal que eu já pensei falar assim, eu não devia ter seguido, eu devia ter feito uma outra coisa. Nossa, eu não cogitei em fazer outra coisa. Por isso eu já que eu entrei falo, a pessoa tem que acreditar muito no propósito dela. Sim, mas assim, amo, não trocaria por nada. Mas que tem dia que eu falo que loucura, por que as pessoas estão fazendo isso ou iniciando nisso. Às vezes eu falo, se eu conversar com alguém, essa pessoa não vai iniciar. Mas eu acho que a gente tem que iniciar só falando o que é a área. É pé no chão. Muita gente desiste do previdenciário antes de mal começar, porque percebe que é assim e não tem o tino pra isso. Mas eu não acho é que pra todo mundo eu mesmo. acho que a gente precisa de mais Saras, que é esse choque de realidade. Né? Porque vem de muita ilusão, então... Muita ilusão. E não é. Né? Tem dia que eu termino o dia e minha cabeça tá zumbindo do tanto que eu briguei com pessoas pra fazer eles entenderem que a lei pede que tem que colocar nem NHO no PPP, porque senão o INSS não vai aceitar. Mas a gente faz assim, mas então vocês estão fazendo errado. Entendeu? Então, tipo assim, é difícil mesmo. Não é uma das áreas mais fluidas do direito, não. Você briga com muita gente. Mas eu acho que a satisfação pessoal, gente, é inigualável. É inigualável do que qualquer outra área do direito. Como essa história que eu contei, assim. Eu acho que existem muitos clientes que marcam esse que eu contei, que infelizmente ela veio falecer mas eu acho que é isso, a satisfação pessoal, quando a gente tem uma concessão no previdenciário também, né? São as dores e as delícias do previdenciário, do previdenciarista. Exatamente. É isso aí. Sara, muito obrigada. Vamos caminhando aqui, né, pro finalzinho de mais um episódio, que tenho o prazer de receber você aqui. Eu sinto muita falta disso, de verdade, sabe? Eu acho que onde você vai, você leva a sua verdade. Mas agora, não só comigo, mas com outros, você abriu o caminho aí pra pessoalizar o direito previdenciário. Vai ser muito bom, vai ser muito legal esse podcast, Amanda. Muito sucesso pra vocês. Ai, obrigada. A ideia é essa, é mostrar o outro lado dos previdenciaristas. Sim. Né? O outro lado do previdenciário. E trazer de uma forma fluida, de uma forma gostosa pro nosso cotidiano. Porque podcast, eu não fico sem. Tô sempre ouvindo.
E a gente vai estar também no Spotify, vai estar também no Instagram do IEPREV, no meu Instagram, e também no YouTube do IEPREV. Então, a gente já tem o canal do IEPREV, então vai estar lá também. E a ideia é essa, é trazer, né, o direito previdenciário para o nosso cotidiano, que é dinâmico. Então, tá ali no trânsito, tá na esteira. Sim, achei chiquíssimo, Amanda. Sua cara, tá? E você é resenheira. Eu falei, quando você me chamou, eu falei fofoquinha prévia. Ah, fofoquinha prévia, isso! Mas foi assim, uma conversa gostosa, leve, que traz a advocacia pro que ela é, o previdenciário pro que ela é. É menos show e mais direito mesmo e clientes. Pessoas. Menos palco e mais coxia. Exatamente. É isso aí. O direito previdenciário, eu acho que é isso. E a coxia é interessantíssima, Não, é maravilhosa. Sim. Claro que o palco, lógico, é lindo, mas o que tá por trás ali, que são as pessoas, né? Sim. É o que é o importante, né? Perfeito. Sara, pra finalizar, me conta uma coisa aqui. O que você tá lendo, ou você leu, ou você assistiu de uma série, um filme que te marcou? Dá uma dica para os nossos ouvintes aqui de uma... Eu sou péssima porque eu só vejo uma série. Mentira. Quem me segue já deve perceber. Mentira. Você já deve ter percebido. Eu só vejo uma série. É Grey's Anatomy. Ah, Ela não. tem 17, 18 temporadas. Eu acabo e volto. Mentira. Tô terapeutizando, gente. Mentira, Sara. É porque a gente trabalha e cansa tanto. Meu marido, ele gosta de uma série de pensar e eu não tô muito afim de Você pensar. pensa o dia todo, aí nesse momento você quer... Eu quero poder dormir, acordar e entender a série. Se a série exige muito de mim, eu não quero mais. Então, eu não sou uma boa pessoa para indicar, mas livro que faz parte da minha vida e eu acho indispensável, até para quem não acredita, porque tirando do lado do acreditar da fé cristã, são livros que têm ensinamentos para a vida. Livros que, por exemplo, Provérbios na Bíblia. É a Bíblia o livro que eu indicaria, que eu leio e faz parte da minha vida. Então, assim, ainda que você não seja uma pessoa cristã e que vai ler ali no sentido em ser a palavra de Deus, é um livro que vale a pena você conhecer no sentido de ensinamentos mesmo, da vida mesmo. A Bíblia é o meu livro de cabeceira. Ele fica no meu criado. Uhum. E eu acredito muito, mas é o que você falou. É um livro, né? Olhando pelo outro lado, né? Sim. Não que seja um livro inspirado, palavras de Deus, mas você lê, por exemplo, é muito desse jeito meu, é disso. Provérbios mesmo, quando você lê, você vê que não vale a pena você correr atrás do vento. Olha isso. Resumindo o livro, é isso. Então, assim, indico uma leitura para indicar. Seria a Bíblia, independente de religião ou fé cristã. Não, assim. eu concordo muito. Religião foi feita por homens, né? Jesus, ele veio para falar do amor, ele não pregou uma religião, então foi feita por homens. Então eu acho que a Bíblia é a fonte, então a gente tem que beber da fonte, né? Exato. A gente tem que ir lá e ver o que tá lá, né? O que ele falou, né? Sim, então recomendo muito. É um livro que... E igual você falou, independente de quem acredita, em qualquer... Você pode ler o livro com outras visões que não... trazer aquilo ali pra sua vida, o que né? foi interessante. E Provérbios, então, nos traz não correr atrás do vento. Não correr atrás do vento. Gostei, tá? Vou levar. Tenho que aprofundar esse livro, mas vou leia. Vale a pena. Vou levar pra minha vida. E assim, já caminhando pro final, Sara, eu queria, assim, saber um pouquinho, assim, de você, o que você... Uma frase, assim, que você leva pra sua vida, ou, não sei, um versículo, um mantra. Você tem alguma coisa que você pensa sempre, assim? Eu não sou esse tipo de pessoa, não, sabe? Eu sou... Eu brinco, meu marido fala que eu sou a pessoa menos instigada, desafiada. Não é a minha característica. Mas, assim, eu sempre coloco nas minhas aulas e palestras, no final, a frase, confie no seu processo. E não necessariamente eu estou falando do processo que você montou no seu escritório. Cada um vai ouvir essa frase e entender para o seu momento qual que é o que você precisa confiar. Igual eu falei com você, o processo é seu, você monta ele, não é o servidor do INSS, é o seu processo. Então pode levar nessa questão de confiar no seu processo administrativo previdenciário, ou confie no seu processo na vida, no aprendizado, no seu crescimento, no ponto que você começou. Eu falo, às vezes o pessoal fala, nossa, mas você é nova, você sabe... Né? Às vezes, muita gente, até cliente mesmo, fala, você é tão novinha, eu achei que você era mais velha quando me indicaram e tal. E eu falo, graças à minha mãe, sob muito sol, eu cheguei aqui na sombra.
E às vezes a gente tem mania de ficar comparando a trajetória com pessoas que a gente não faz a mínima ideia de por que ela já sabe aquilo ali, já tem, né? Então, assim, para quem tá começando, confie no seu processo. É isso. Nessa pegada e também eu penso muito isso, né? Nesse sentido de confiar no seu processo, eu sempre digo que o sucesso é treinável. Então, assim, se você tá buscando algo, né? Treine isso. Igual você já tinha toda uma estrutura, Sim. a sua família já estava ali trabalhando já no previdenciário. Ainda assim, você foi se especializar, você foi buscar conhecimento. Ninguém tá pronto no previdenciário e Ninguém, sabe tudo. Cada né? dia é uma coisa. Às vezes, no manejo do processo lá, você fala, vou fazer assim nesse processo. Deu certo. Então, assim, não tem ninguém, por mais gênio que seja, por mais Roberto Carvalho que seja, não tem ninguém que fale, eu zerei aqui o previdenciário, eu sei tudo disso. Não, é muito dinâmico, todo dia muda. Então, burro é aquele que acha que sabe tudo, né? Exato. Coitado. Não dá. Não dá. Principalmente no previdenciário, Sim. que tá sempre dinâmico, sempre se atualizando. Ô, Sara, obrigada, viu? Só tenho que te agradecer por ter aceito esse convite, estar aqui hoje, trazendo tantas informações relevantes. Obrigada a você, dessa forma Amanda. leve que você sempre traz. Eu sou sua fã, você sabe disso. E eu sua. Que dia que vamos te entrevistar? Porque, assim, quero saber como que você treina, come, cuida de 2 crianças maravilhosas, marido, né, academia. Não dá. Vamos ter que conversar pra ver sua rotina. Vamos conversar. Escreve não sei quantos livros nas horas vagas. Então, eu também quero ver seu podcast. Gente, obrigada, Sara. Obrigada pelo carinho de sempre. Você sabe que a recíproca é mais que verdadeira. Gente, siga a Sara na rede social. Ela é uma pessoa que não é do digital, mas sem querer, mais uma vez, o digital busca ela, igual eu disse, né? O previdenciário que escolheu ela. Previdenciários e bobagens lá, gente. Assim, o previdenciário escolheu ela. Eu falei, Sara, o digital tá te escolhendo, porque ela não é muito da rede social, mas quando ela posta alguma coisa, é muito útil. São coisas super úteis. Faça uma propaganda, Sara. Como é que as pessoas te acham? Sara com H, né? Sara S-J-A. Sara S-J-A. Eu mal sei meu negocinho do Instagram. Sara S-J-A. Então, assim, eu geralmente posto lá questões de direito previdenciário do dia a dia, prática previdenciária, o dia a dia do escritório, coisas que a gente se depara, dicas e coisinhas bobas mesmo pra gente tornar a vida mais leve mesmo. Leve, né? Porque já tá tudo tão pesado. Aquelas pitadas pesado. de entretenimento diárias ali, né? Exatamente. Eu outro dia até postei um meme. Não sei como é que eu não fiquei louca ainda. Acho que é porque eu acho tudo engraçado. Então, aí, tem de tudo lá um pouquinho. Então, e previdenciário também, que é o entorno da vida da gente, do previdenciarista, é isso. Tem um meme que eu adoro, que as pessoas sempre postam, é assim, se o INSS filmasse o meu dia, eu já teria aposentado. E é verdade, porque a gente sabe que se a pessoa de fato trabalhou, e a depender, lógico, do benefício que está requerendo, e ela provar esse trabalho e fizer a indenização para o INSS, de fato, ela pode aposentar. Então, é um meme que é real. Esse eu gosto também. É real, é prático na nossa vida, no planejamento previdenciário, no caso. Prático. Pessoal, estamos finalizando, então, esse episódio maravilhoso com a Sara Almeida. Já tô me despedindo dela aqui e já querendo gravar um outro, porque essa pessoa é um conteúdo em pessoa, ela só fala informações úteis, relevantes. E é um prazer ter feito com você essa fala sobre processo administrativo. Saio convencida, porque eu sou uma pessoa do judicial, eu gosto ali da briga do judicial, eu gosto de brigar, eu gosto das brigas. Daquela questão do advogado, né, que a gente forma pra brigar. Isso. Pra brigar, a gente forma pra isso, né? Mas tô me convencendo que, de repente, ali o administrativo tem menos briga e mais efetividade. Sim. Aí, amorzinho, né? Vida tranquila. Tá vendo? Já tô convencida. Pessoal, siga o IEPREV nas redes sociais. Siga também o IEPREV Cal, que tem um Instagram específico do IEPREV Cal, que você fica sabendo de tudo lá, principalmente das promoções. E o meu Instagram também, Amanda Faria Mapa. Tudo de INSS eu ponho lá, porque são 15 anos exclusivamente dedicados ao previdenciário. Então, se quiser me acompanhar, segue lá também. Até mais. Até, gente. Prazer.